Bom dia, Mundo Melhor. Mais um vídeo no canal aí. Vamos dar sequência aí no que a gente vem conversando aí nos últimos dias aí sobre alguns assuntos importantes. Aqui é o Cleiton Lima. Eu quero dar continuidade falando sobre política, porque tem alguns conceitos que eu acho importante a gente passar. Eu falo muito, e talvez se ouça muito falar aí, sobre Estado, governo. Do que a gente fala quando cita essa expressão, né? E às vezes tem algumas pessoas que não compreendem muito bem quando a gente fala sobre algo desse tipo, né? Fala, porque o Estado isso, o Estado aquilo. A gente tá falando do quê? Do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de Minas, do Estado líquido, gasoso, sólido? Não, brincadeira. Que Estado é esse que a gente está falando? Essa expressão, essa palavra, quando se refere a São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, isso daí seria a unidade da federação. Às vezes você vai preencher um formulário, lá tem UF, a unidade federativa. Ali você coloca o Estado, é o Estado que você mora, o que você nasceu, a sua origem, é a unidade federativa. Que faz parte do Estado que a gente chama de Estado de governo, o Estado da sociedade, de uma estrutura de Estado. Esse Estado ele está diretamente relacionado, ele é de fato o poder público. O Estado ele é isso. A gente vive no Brasil um Estado democrático de direito. Então, assim, é um Estado que tem uma democracia, onde a democracia ela exige a pluralidade de ideias, você tem que ouvir todas as ideias e se faz alguns embates nesse processo e você tem uma escolha por uma maioria. Isso é um processo democrático. Não pode se confundir isso com uma ditadura da maioria, tá? Não é só porque a maioria quer que tem que ser daquela forma. A minoria precisa ser ouvida, precisa argumentar e precisa ter espaço. Então a maioria vence, mas não se esquece a minoria. Então isso é importante ser esclarecido. Agora, sobre esse Estado, sobre a questão do direito, o democrático de direito, ele não está tão somente ligado ao aspecto judiciário, né? O direito que a gente fala aí é das pessoas terem direito às coisas. Mas isso a gente pode aprofundar melhor futuramente. A ideia de Estado que eu quero falar para vocês aqui qual a importância desse Estado, politicamente falando, no dia a dia da gente. No Brasil, a gente tem um país, uma federação, só que essa federação não é tão respeitada. O que seria uma federação respeitada? É quando você dá mais poder à unidade federativa, ao Estado, o Estado local, geográfico. Isso não é tão respeitado, porque é tudo muito centralizado no país, no governo federal, que a gente chama de União. Assim como os municípios também, apesar de ter muita responsabilidade direto na vida das pessoas, também não tem tanto poder. E o poder que tem se utiliza de forma errônea. E esse Estado, ele é dividido em esferas. Você tem as esferas de governo, que é a esfera federal ou a União, a esfera estadual da unidade federativa, que são governadores, e a esfera municipal, que são as cidades, onde tem os prefeitos. A União, lá, o federal, é o presidente da República, a autoridade máxima. E dentro dessas esferas você tem os poderes, tem as divisões de poderes. Aí você tem o poder executivo, né, que ele é comandado pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. Esse poder executivo ele se ramifica aí através de ministérios, quando está no federal, no poder executivo federal. E no da unidade federativa dos governadores se ramifica pelas secretarias, assim como nos municípios, também através de secretarias. Aí você tem o poder judiciário. Esse poder judiciário também se enquadra nas esferas. Você tem o poder judiciário federal, o poder judiciário estadual e o poder judiciário municipal. Ele é um pouquinho mais complexo, porque ele se confunde um pouco aí, mas existem esferas judiciárias
nos municípios, as comarcas municipais, e ela é um pouquinho mais confusa, mas tem essa divisão também. E depois a gente vai para o poder legislativo. O poder legislativo ele é formado na esfera federal também, composto pelo Congresso Nacional, que se divide em duas vertentes, em duas casas legislativas, que é a Câmara Federal, onde estão os deputados, e o Senado Federal, onde estão os senadores. Quando se junta esses dois, a gente chama de Congresso. E cada casa tem seu presidente, onde o presidente do Congresso é o mesmo presidente do Senado e o presidente da Câmara ocupa só essa função. Porém, na linha sucessória à presidência, o presidente da Câmara vem antes. Isso também pode ser destrinchado mais à frente, não é o objetivo aqui. E na esfera estadual da unidade federativa, você tem o legislativo nas assembleias legislativas, que seriam como se fosse uma Câmara de Deputados, só que com jurisdição apenas no ambiente estadual, da esfera legislativa estadual. Então, essas assembleias, elas fazem um papel de legislação como faz a Câmara dos Deputados Federais. E pouca gente conhece, pouquíssima. Não se sabe muito bem, não se tem muita divulgação, não se tem muito conhecimento sobre as assembleias legislativas. Aqui em São Paulo é a ALESP. Geralmente a sigla é muito comum se colocar, como acho que todas são assim, se coloca a lei de assembleia, né? Assembleia Legislativa, então o A de Assembleia, o Lei de Legislativa e a sigla final da unidade federativa. Então aqui em São Paulo a ALESP, no Rio de Janeiro a LERJ, em Minas Gerais a LENG e por aí vai. Essas assembleias são muito desconhecidas e, por sinal, geralmente elas são mais numerosas. Proporcionalmente falando, elas têm um número de parlamentares bem grande. Aqui em São Paulo são 94. Pelos estados e pelo Brasil afora são bem numerosas. Na esfera municipal, a gente tem a Câmara dos Vereadores. E aí tem um detalhe curioso, numa das conversas lá que a Anitta fez com a Gabriela Prioli, ela falou, mas por que não o deputado municipal? Seria justo, seria um nome adequado. Eu não vou entrar nessa questão de etimologia de palavra aí, mas se chama vereador, é Câmara dos Vereadores, é a Câmara Municipal, onde se faz a legislação municipal. Já dá para analisar aí como só nessa discussão você já vê o inchaço que existe em termos de Estado. Tudo isso que eu estou falando aqui é a representação do Estado. É como se representa o Estado através das pessoas. E o porquê, onde que você vê a influência disso no seu dia a dia? Você precisa sustentar isso. Quem sustenta isso é a gente. E é sustentar de uma forma extremamente discrepante, desproporcional. Você sustenta algo de uma forma a qual você não ganha. A gente não ganha para sustentar o que esses caras ganham. Então você tem um juiz federal ou um juiz estadual, você tem um deputado, seja estadual, federal ou um vereador, você tem procuradores da República, os próprios chefes de executivo, presidente, governador e prefeito, esses caras ganham horrores de dinheiro, horrores. Principalmente quando a gente fala de judiciário. É muito dinheiro. Fora, não só o que ganha de salário, como tem de benefício em volta. E isso é importante saber, isso é importante a gente ter noção do que é, porque existem candidatos vindo por aí nas últimas eleições que querem diminuir isso. Querem mudar essa estrutura agigantada, transformar isso em algo mais enxuto e mais eficiente, que automaticamente vai custar mais barato. Tenta imaginar aí se a gente conseguisse reduzir 1/3 disso, 1/3 dessa população estatal que suga o nosso dinheiro. E olha só, aqui eu estou falando de uma estrutura de Estado, de divisão de 3 poderes, de uma forma bem simplificada. Se a gente for somar isso, a quantidade de funcionários públicos que mantém essa estrutura, e aqui eu não estou falando de professor, policial, das pessoas, do funcionário público mais básico, não, eu estou falando de quem de fato
mantém isso em pé, né? É um funcionalismo público de alto escalão, né? São fiscais, são executivos de cada poder, enfim, tem uma série de situações aí que, se a gente for analisar detalhadamente, é desesperador. E é importante saber disso e saber qual é o tipo de candidato, qual é o tipo de pessoa que eu vou votar que pode diminuir isso, que pode mudar isso. E existe, e tem. O bom de saber, o que dá um pouco de esperança, é que existem candidatos dentro da política que estão buscando. Já existem até parlamentares. Já existe até chefes de executivo, né? Como o Romeu Zema do Novo lá em Minas Gerais. Tem um prefeito em Santa Catarina, numa cidade de Santa Catarina agora que também é do Novo, foi eleito lá, que tem esse viés de diminuição do Estado, e muitos parlamentares assim. A gente vai falar de nomes futuramente. Por enquanto a gente tem que parar no conceito. Então a gente falei para vocês aí como é essa estrutura de Estado, como que isso funciona, como a gente enxerga isso, e aos poucos a gente vai destrinchar melhor isso daí. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um bom dia a todos aí e sejamos felizes.